Você sabe qual é o papel da justiça, do Estado e da polícia no combate à criminalidade? Se você não sabe, essa é a hora. Porque estamos no nosso podcast, o delegado de polícia, Dr. Paulo Pereira. Dr. Paulo, seja muito bem-vindo. É uma satisfação imensa tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, né, no programa Direito em Pauta, um podcast que traz bastante informação, prestação de serviço à comunidade, né, à sociedade em geral. Isso é muito importante nos dias de hoje. Né, estamos aqui, finalmente deu certo, né, Sim. o nosso encontro. Estamos aqui para bater um papo, né, a respeito de problemas criminais envolvendo a sociedade e falar um pouquinho também de magistério, né, considerando que a gente está no magistério já há algum tempo. Para mim é um privilégio estar aqui. É uma honra da gente. A gente estava muito ansiosos para, né, Igor? Sim, Para verdade. poder o senhor estar aqui com a gente. A gente agradece, porque a gente sabe a correria que é a vida do doutor, né? Já de início, fala pra gente como o doutor virou delegado. Na realidade, eu me tornei delegado por acidente, se assim pode se falar. Né? Minha primeira faculdade foi de educação física, Olha, né? Então eu fiz a faculdade da educação física. Quando terminei a faculdade, eu vi que não era aquilo que eu queria. Né? E aí me interessei pelo direito. Fui fazer faculdade de direito e já na faculdade eu já tinha a pretensão de me tornar funcionário público, servidor público. Né? O meu interesse na faculdade já era prestar concurso público. E durante a faculdade a gente, né, vai tomando proximidade com as carreiras jurídicas, né? E vai se definindo. Né? E nesse período de faculdade eu me interessei pela carreira da magistratura, né? E direcionei já na faculdade os estudos para a magistratura. As pessoas muitas vezes me perguntam quando eu comecei a estudar para o concurso, né, eu digo que comecei a estudar para o concurso já na faculdade. Né? E terminando a faculdade, eu lembro que no nono semestre eu fiz o exame de ordem à época, aprovei, né, então já tirei da frente o exame de ordem. Né? Terminei a faculdade, fui advogar, né, e continuei estudando, né, estudando. Foi um período que aqui no estado de São Paulo não abria concurso para magistratura estadual. Continuei estudando, fiz o curso do Damásio, na época que era presencial. sim. Né? Eu morava na Baixada Santista, vinha todo dia à capital, Poxa, à noite, para fazer o curso do Damásio. Chegava em casa 1h da manhã, 1h30, estudando. E com os colegas lá do Damásio, né, os colegas perceberam e me convidaram para fazer o concurso para delegado do estado de São Paulo, estado do Rio de Janeiro e estado do Paraná. Né, porque havia, na época, esses concursos, né, tinham inscrições abertas. Né, e aí eu resolvi fazer, mas para fazer como treineiro, para avaliar, inclusive, o ritmo de estudo, né, o quão preparado nós estávamos naquela oportunidade para enfrentar um concurso público, até para experimentar mesmo, sim. né, a situação de concurso público. E aí eu me inscrevi e fiz o concurso aqui, fiz o concurso no Rio de Janeiro, a primeira fase, né, a prova preambular, Sim. aqui no Rio de Janeiro e no Paraná. Fui aprovado nesses 3 concursos, mas eu acabei não dando prosseguimento nas provas do Paraná e do Rio de Janeiro. Continuei aqui e, para minha surpresa, ao final, depois de 1 ano mais ou menos, né, foram 5 etapas, né, fiz o exame oral e tal, e aí tomei conhecimento de que eu havia sido aprovado. Né, então talvez, eu até costumo dizer que talvez por isso que eu tenha sido aprovado, em razão da tranquilidade que eu fiz esse concurso, Sim. considerando que não era lá naquela época, pelo menos naquela época, né, o meu objetivo. E aí fiquei pensativo de tomar posse e tal, mas resolvi tomar posse, né, e pensei comigo, eu vou continuar estudando e mais adiante um pouco eu faço concurso para juiz de direito aqui no estado de São Paulo. Mas aí Sim. correu sangue policial na veia, gostei da atividade e não abandonei mais. Eu costumo dizer, olha, eu
me preparei tanto para ser juiz e não fiz nenhuma prova para juiz, né? O estado de São Paulo agradece, porque o doutor é um bom delegado, diga-se Obrigado. de passagem. Muito É obrigado. uma referência, né? Muito Para obrigado. toda a atividade policial. Muito obrigado. O doutor tocou no ponto a questão da preparação, que a gente estava conversando também aqui nos bastidores, que o doutor também é examinador. O que o doutor identifica, assim, que são dificuldades de um candidato e quais são as dificuldades que o doutor enfrentou também até ingressar no cargo de delegado de polícia? Na época, a minha maior dificuldade era a situação financeira, né? E eu vejo isso nos dias atuais, né? Porque muitas vezes a gente analisa os candidatos. Então, tem um candidato que muitas vezes trabalha durante o dia, Sim. chega em casa, tem filho, tem a família para dar atenção, ainda tem que reservar um tempo para poder estudar. Ao passo que ao lado dele está competindo um candidato que tem a metade da idade dele, que não tem esses compromissos, né, e que pode estudar durante todo o dia, né, o dia todo, né, sem nenhuma preocupação. Então, isso faz um diferencial. Então, assim, eu acho que a principal dificuldade é essa, né, a questão financeira. Outra dificuldade que eu verifico também eu costumo dizer que a aprovação num concurso público de alto nível, né, traz uma coletânea de derrotas, né? Então, muitas vezes a pessoa fica no meio do caminho, acaba desistindo, né? E aí, se desistiu, não chega, né? Então, a perseverança, eu vejo que é um grande requisito, né? Talvez um dos maiores requisitos, né, para ascensão profissional, para efetivamente aprovação num concurso público. E atualmente, assim, o nosso público é o pessoal do direito e também tem a população que gosta de estar sempre informada. Atualmente, quantas fases são para delegados de polícia? Então, é porque, assim, vai depender do estado. Sim. Né? Então, os estados, né, as polícias civis têm as suas normas próprias nos estados da federação, né? E os editais, o que vai ditar, né, um concurso público vai ser o edital, né? Assim, daquilo que a gente tem percebido, na esmagadora maioria dos estados, né, o concurso ele é composto por 5 fases, né? A preambular, a dissertativa, depois vai ter um exame psicológico ou psicotécnico, que também eventualmente pode reprovar o aluno, né? Depois tem o exame oral e, por fim, a prova de títulos. Lembrando que, nesse meio, existe a investigação social, né, que, a depender do edital, normalmente, né, a investigação social pode ter o condão de desligar, né, aquele candidato do concurso, se descobrir alguma coisa que seja incompatível, né, com a função. Então, normalmente, são 5 fases. A Polícia Federal tem menos fase, né? A Polícia Federal, por exemplo, nos concursos da Polícia Federal para delegado da Polícia Federal, não tem o exame oral. Pelo menos ainda não tem, né? Mas lá tem uma dificuldade a mais, né? Que é a maneira pela qual eles fazem a prova, né? Então eles têm um sistema lá de que para cada 2 erradas anula uma certa. Então isso daí arrebenta o candidato, né? Então você pode falar assim, pode pensar que se por um lado não tendo o exame oral, né, o objetivo ficaria mais fácil, a aprovação ficaria mais fácil, mas por outro lado tem esse problema dessas questões que errôneas, né, erradas, que podem anular uma questão correta, né? Sim. Então não deixa de ser o concurso da Polícia Federal, né, um dos mais difíceis do país, especialmente por conta dessa particularidade, né? Aqui no estado de São Paulo, o curso de formação ele acontece após a posse, né? Então, o candidato se torna delegado ou policial civil, mas a gente está falando aqui especificamente de delegado, ele se torna delegado, toma posse, né? E aí depois ele vai fazer o curso de formação. Na Polícia Federal não é assim. Na Polícia Federal, o curso de formação faz parte do concurso. É desclassificatório. Desculpa, aqui eliminatório. Lá é eliminatório. 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 Pode desclassificar,
né, o candidato. Né? Ao passo que aqui no estado de São Paulo, não. Estado de Rio de Janeiro, né, que eu tenho amigos que fizeram concurso agora e foram aprovados, né, lá também tem essa característica de ser, né, eliminatório, o curso de formação. Né? Então, na realidade, é um concurso que exige porque, né, o concurso fica mais longo, mais demorado. Então, pode ser que a pessoa passe nas provas, o candidato passe nas provas, seja aprovado nas provas, faça academia é o curso de formação, e depois reprove. Sim. Né? Então, ele vai ter uma ajuda de custo nesse período de formação, de academia. Né? Normalmente é 50% do subsídio, né, ou do salário. Né? Mas pode ser que ele não seja aproveitado, né, após o curso de formação. Doutor, como examinador, o que o doutor verifica, assim, do candidato? Quais são os pressupostos que ele tem que ter para ter a assunção do cargo de delegado? O que é? Assim, é o gestual, é a voz, é conhecimento jurídico? O que faz um bom candidato para galgar esse sucesso na aprovação? É um conjunto de qualidades, na realidade, né? E a gente, eu costumo dizer o seguinte, já participei de vários exames orais, né, na qualidade de examinador, e a gente vê, pelo menos a percepção que eu tenho, que ali, o grande problema do candidato, quem chega no exame oral está preparado. Sim. Né? E o grande problema ali, ele tem que vencer também ele próprio. Verdade. Né? O sistema nervoso, né? A questão do espírito dele, né? Ele ter tranquilidade, né? Para poder responder as questões, ele tem que ter postura, né? Ele tem que ter uma boa comunicação, porque não basta ele saber, se ele não conseguir se comunicar de maneira fluente para a banca, corre o risco dele ser reprovado. Então, esse conjunto de coisas é o conhecimento, que ele já provou ter, porque chegou até ali, né? Mas, além disso, é a paz de espírito, é a tranquilidade, né? É a inteligência emocional, né? Para poder responder com tranquilidade, não dar branco, etc. e tal. Né? E também uma boa postura e comunicação. Então, esse conjunto de situações que vai garantir a aprovação desse candidato. O senhor já tem mais de 20 anos de delegado. O senhor acha que antes tinha menos crime, vamos se dizer assim, ou a polícia está mais à frente? Porque a inteligência da polícia civil ela é muito forte, né? Então, o senhor acha que o que contribui aí? Nós temos um problema de aumento de criminalidade com o passar do tempo. Né? E isso assim, é um fato muito visível. Né? Esse aumento de criminalidade ele deriva, primeiro, do aumento da população. Sim. Então, a população, eu tenho 24 anos como delegado. Né? Então, se for verificar a população do estado de São Paulo há 24 anos atrás, é possível que tenha sido bem menor do que a população que nós temos hoje. Em segundo lugar, nós temos também problema social. Né? A criminalidade ela também decorre de problema social, de falta de oportunidade, etc. e tal. Né? Além disso, nós temos hoje essa questão da globalização, né? A informática, a internet, as redes sociais. Né? Tudo isso acaba fazendo com que o crime seja mais dinâmico. Né? Então, a polícia tem que atentar para isso daí, né? E tem que dar o jeito, né? Dar seu jeito, né? No sentido de combater efetivamente. Mas, em especial, a gente vê hoje a ampliação de modalidades criminosas que vem através do desenvolvimento humano. Sim. Né? Então, especialmente essa questão da informática, da rede social, né? Isso daí tem aumentado e muito, né, a prática criminosa, a delinquência juvenil, inclusive. Né? Nós temos hoje, né, um programa e também uma unidade na polícia que tem acompanhado, né, bastante essa questão da delinquência juvenil, que tem ampliado de maneira assustadora, né, de crimes praticados por rede social, etc. e tal. Né? Esse órgão, por exemplo, ele acompanha 24 horas a movimentação da juventude,
a movimentação dos adolescentes, né? E muitas vezes a unidade policial que fica na capital, ela faz contato com os pais, dizendo que o filho está se mutilando, que o filho está se preparando para um Poxa. suicídio, Caramba. que o filho está se preparando, né? Ali tá tendo atos preparatórios para poder eventualmente fazer um mal contra um animal doméstico, etc. E tal, um pet, né? Então veja que tudo isso é feito de maneira muito rápida, né? E a informação hoje é transmitida, né, em tempo real por conta das redes todas, né? Então, a tecnologia, se por um lado fez muito bem para a gente, né, porque traz progresso, Sim. né, a tecnologia traz progresso para uma comunidade, para uma Verdade. sociedade, né, para a nação. Por outro lado, né, a criminalidade também utiliza né, dessa tecnologia para a prática de crimes. Então, né, eu costumo dizer assim, nessa ampliação, né, da dinâmica criminal, né, ela vem principalmente, né, do aumento da população, escassez de recurso, né, problemas sociais, né, que a escassez de recurso vem disso daí, problemas sociais, né, e também essa inovação tecnológica que, se por um lado traz o desenvolvimento, por outro traz o aumento da criminalidade. Sim. O doutor tocou na questão da delinquência juvenil, trazendo aqui um tema aparentemente polêmico, mas que cada um tem a sua visão, né? Da redução da maioridade penal. O doutor acredita que esse é o caminho, esse critério etário do indivíduo, ou teriam outros fatores que justificariam isso para reduzir ou não? Então, na realidade, no passado eu fui contra, já com Contra? bastante veemência, sim. né? Teve uma fase da minha vida de eu ser contra a redução, né? Que é um problema, é uma questão absolutamente polêmica, né? Sim. Mas de tempos para cá, e aí com base especialmente na experiência profissional, eu mudei esse meu pensamento, né? Essa questão, quando a gente estuda direito penal, né? Quando a gente vai verificar aquela questão da imputabilidade é a capacidade que a pessoa tem, né, de sofrer uma pena, né? O Código Penal trabalha ali com circunstâncias que estabelecem circunstâncias subjetivas e objetivas. Circunstância subjetiva, né, é aquele caso, é aquela situação da doença mental, né? Então, de repente, o cara praticou um crime, né? Mas ele não sabia o que estava fazendo, ou ainda que não sabia, não queria, etc. e tal, por problema mental. Então, a ele será destinado uma medida de segurança, ele não vai cumprir pena, né? E tem lá um outro critério, que é o critério biológico, objetivo, que é o critério da idade. Sim. Né? Então, ele é imputável, ele pode receber uma pena se ele tiver pelo menos 18 anos. Se ele tiver menos de 18 anos, ele não recebe pena, né? Porque presume que ele não tinha capacidade de entender, né, o ilícito daquele fato. E aí a pergunta que eu faço é: qual a diferença, nos dias atuais, qual a diferença que tem de um jovem com 17 anos, 29 dias de vida, para o que tem 18? Então, se ele pratica um fato com 17 anos e 29 dias de vida, a ele não é aplicada uma pena, né? Se aplica uma medida socioeducativa de proteção, a medida de proteção. Por outro lado, né, virou meia-noite, ele já está com 18 anos, não, agora não precisa mais dessa proteção, agora se aplica, né, efetivamente uma pena. Né? Então, assim, do ponto de vista racional, eu não consigo vislumbrar a diferença que tem de um garoto de 17 anos e 29 dias para o que tem 18. Né? Então, eu acho, existem sistemas em alguns países que são de maioridade penal, né, ou de responsabilidade, não é maioridade, de responsabilidade penal, que são sistemas híbridos. Né? Então, de acordo com a gravidade, é fazer um exame, como se fosse um exame criminológico, etc. e tal, para aferir se ele tinha condição, né, de entender o caráter ilícito daquele fato, né, e de agir, né, e de agir conforme aquele entendimento. Né? É o exame que é feito para o inimputável que tem problema mental. Né? Então, o garoto tem 17 anos e matou lá 2, 3 pessoas. Submete ele a um exame, né, com uma equipe multidisciplinar, com psicólogo,
né, com assistente social, com psiquiatra, para aferir, peraí, ele tinha conhecimento daquilo, ele queria realmente fazer, ele já tinha conhecimento, ele já tinha, né, a capacidade mental dele formada, já tinha e tal. Então, na minha concepção, responsabiliza como se fosse adulto. Não vai deixar junto com o adulto, mas responsabiliza. Não, por outro lado, não, ele não tinha capacidade, ele não tinha ainda o desenvolvimento mental dele por completo, ele não sabia o que está fazendo, aí aplica a medida de segurança. Né? Então, na minha concepção, eu até tenho um caso, se eu tiver a oportunidade de contar, muito Dá ilustrativo vontade. a respeito disso daí. Eu estava de plantão certa feita, isso há 20 anos atrás, eu de plantão, no meu início de carreira eu ainda trabalhava no plantão, né? Porque o delegado, quando passa no concurso, ele passa um período no plantão. Eu costumo dizer que o plantão policial corresponde a uma emergência, né, de um pronto-socorro. Ali Sim. ele Verdade. tem de tudo, né? Ele atende tudo, etc. e tal, para depois ele especializar. Né? E eu estava no plantão, e aí a polícia militar apresenta uma ocorrência de furto tentado, e o policial chega para mim e fala: doutor, a gente estava em tal local, recebemos um comunicado via Copom, 190, para comparecer numa residência, porque indivíduos haviam ingressado nessa residência, né, estavam tentando furtar, subtrair os bens da residência. Nós chegamos lá e surpreendemos esses indivíduos, desculpa, esse indivíduo, porque era um garoto, né, em estado flagrancial, estava dentro da residência. Então ele não se opôs ao ato, nós prendemos, trouxemos, está aqui, etc e tal. Papapá. Eu falei: não, tudo bem. Me entrevistei com o moço, né, me assegurei de que aquilo que estava sendo dito era a realidade, né, e falei: então tudo bem, eu ratifiquei a prisão em flagrante, vamos fazer o flagrante. Eu ia fazer flagrante, ia arbitrar a fiança, né, se eventualmente a fiança fosse exibida, ele responderia o processo de liberdade. Se, por outro lado, a fiança não fosse exibida, né, ele seria encaminhado ao centro de detenção provisória. E eu estou no meio do flagrante, o escrivão chega para mim e diz assim: doutor, o senhor não vai acreditar, agora são 1h30 da manhã, meia-noite ele completou 18. Nossa. Eita. Então ele é maior de idade, tá? Olha que azar ele ser preso justamente na madrugada que ele completa a maioridade. O escrivão falou para mim. Mas é o tempo, né? E aí já me preocupei na hora, falei pro escrivão: chama o policial condutor da ocorrência. Qual foi a hora? Qual foi o horário do chamado? O policial falou para mim assim: doutor, mais ou menos, chamou a gente, mais ou menos umas 11h30 da noite, peraí, deixa eu examinar aqui. Eita. 11h30 da noite. Falei: tá bom. Que hora que vocês chegaram lá? Com 10 minutos nós chegamos lá. Né? 10 minutos? Menor, 11h40. Tá bom. E vocês já surpreenderam eles? Nós saímos de lá, 10 minutos nós saímos da residência. Né? Então, ou seja, muda tudo. Falei pro escrivão: vamos modificar tudo. Né? Então eu ia fazer o auto de prisão em flagrante naquele rapaz, né, pela prática do crime de tentativa de furto, né? Vamos mudar, agora a gente faz um ato infracional equiparado ao crime de tentativa de furto. E aí chegou um representante legal, um parente dele lá, eu ia mandá-lo pro cárcere, né? Nesse caso específico, boletim de ocorrência circunstanciado do ato infracional, entreguei para o representante legal, porque embora naquele momento ele já era maior de idade, né, no momento do crime, ele era né, menor, e o artigo ainda. 4 do Código Penal é muito claro nesse sentido, né? Considera-se o crime praticado no momento da ação ou da omissão, ainda que o resultado se dê depois. Exatamente. Né? Então, ele era menor, eu modifiquei todo o procedimento, né? Fiz o ato infracional, entreguei ele para um irmão, para um tio, alguém que compareceu lá, mediante compromisso de apresentá-lo no dia subsequente, né, na promotoria da infância e juventude. Né? Então, veja que o procedimento ele escapou de ir para a cadeia, né, em razão da idade, em razão de 10 minutos. Por conta de 10 minutos, De olha 10 só. minutos, né? E aí, se perguntar do ponto de vista objetivo, voltando à pergunta, qual a modificação, qual a mudança na concepção dele, qual a mudança no entendimento, na compreensão dele, né, da ilicitude do fato? Peraí, ele completou 18, gira, tem lá um estralo que dá, agora eu sei o que eu estou fazendo. Né? 10 minutos antes, não, eu não sei o que eu estou fazendo. Né? Então, na realidade, do ponto de vista objetivo, não modificou nada. Absolutamente nada nesse exemplo que eu estou dando agora. Não modificou absolutamente nada. Né? Então, ele poderia, né,
crime furto qualificado, tentado, na redução máxima ele poderia obter lá, se fosse maior, uma pena de 2 anos, né, em regime inicial aberto, etc. e tal, né, e como por 10 minutos ele foi considerado um adolescente infrator, né, nos termos da nossa legislação, e aí entra agora a Lei 9.069 de 90, que é o ECA, né, muito possivelmente aquela pena se transforma, aquela pena de 2 anos, se ele fosse maior, se ele tivesse entrado lá 10 minutos depois, né, se transforma agora numa advertência ou numa repreensão do promotor de justiça, que é o que o ECA estabelece, né, para situação como essa daqui. Pode vir ser objetivo. O que mudou na vida dele, lá dentro do cérebro dele, no entendimento dele? Absolutamente nada. 10 minutos antes ele sabia que aquilo era errado. 10 minutos depois ele também sabia que aquilo era errado. Né? Então, por isso que eu acho que existe a necessidade de rever esse nosso sistema, né, de proteção ao adolescente e também de justiça criminal. Né? Porque eu acho que o critério aí tinha que ser subjetivo. Né? Adolescente é adolescente. Né? Verificar lá se ele tem entendimento do caráter ilícito do que ele está fazendo. E se tem, aí a responsabilidade tem que ser outra. Né? Há muito tempo, nós tivemos um caso emblemático aqui de um casal, um garoto, um adolescente, matou um casal que estava participando de um acampamento, uma coisa assim, tal do Champinha. Né? E já naquela época, esse garoto foi nos termos da Lei 8.069 de 90, que é o ECA, ele foi submetido a uma internação ao final do processo, né, na vara da infância, de 3 anos. E já naquela época se discutia ampliar a internação para crimes graves do adolescente, não é cumprimento de pena, é internação. É uma medida socioeducativa, né, com a medida de internação. Naquela época se discutia de ampliar para 8 anos. Aí, por conta do clamor social, né, o Congresso Nacional se reuniu e tal, aí o clamor foi abrandando, perdeu força, e nós continuamos. Veja que o ECA é de 90. Né? E até hoje, o máximo de internação para a prática de ato infracional, independentemente, né, da gravidade daquele ato infracional, é de 3 anos, que na minha concepção é um absurdo. Que não tem ressocialização, diga-se de passagem, né? Exato, não exatamente. existe. Não existe um trabalho assim. Eu acredito que a prevenção ainda é a melhor forma, né? Exato. E o doutor falou de um ponto também importante, de modificação, né, de algumas leis. O que o doutor acha que poderia modificar para ajudar ainda mais? Então, eu acho o seguinte, né? De um tempo para cá, a gente tem um recrudescimento da lei penal. Sim. Né? A lei tem ficado mais dura, né? Porque roubo de celular, né? Furto, falava, né? Todo mundo fala assim, a lei penal, nossa lei penal é muito branda, etc. e tal. Então, de um tempo para cá, né? Nós passamos, aí deixa eu voltar um pouco, nós passamos por um período de abrandamento da legislação. Esse período de abrandamento, na minha concepção na época foi até bom, vem de 95, né? Com a edição, né, da Lei 9.099 de 95, com a criação da Hora Especial Cível e para nós o criminal. Né? Então, em 95, né, entra essa Lei 9.099 em vigor, e essa lei diz o seguinte assim, ó, toda contravenção penal e todo crime que não tem pena superior a 1 ano, né, o cara não vai preso em flagrante. A gente faz um documento chamado termo circunstanciado, chamado TC. Sim. Então a gente não prende esse cara, porque, se a pena do crime, a pena máxima do crime não ultrapassa 1 ano, esse crime é de menor potencial ofensivo. Então vai fazer mal para a sociedade, para ele e para a sociedade, colocar esse cara na cadeia com homicida. Porque é um crime muito leve. E todas as contravenções penais. Passa um pouquinho o tempo, eles alteram esse conceito de delito de menor potencial ofensivo para 2 anos. Então, e aí nós estamos falando de abrandamento da lei. Sim. Antes disso, praticou qualquer contravenção penal, qualquer crime, o cara ia para cadeia. Era preso em flagrante e ia para cadeia. Então, 95, todas as contravenções e todos os crimes cuja pena máxima não ultrapasse 1 ano. Ou seja, aqueles crimes que têm uma pena de 6 meses, a pena máxima é 6 meses, 1 ano. Nós temos crimes com pena máxima de 2 meses, de 3 meses, de 15 dias. Então, tudo isso daí não mandava o cara para cadeia, fazia um TC, ele assumia o compromisso de comparecer na audiência preliminar,
lá no fórum, no Juizado Especial Criminal, e chegando lá, o promotor, se fosse um crime ou uma contravenção envolvendo vítima, se fazia um acordo, se propunha um acordo. Ou se não tivesse vítima, porque há contravenção penal e há crime que não tem vítima. Né? A vítima é a sociedade como um todo. O promotor fazia uma transação penal. Amigão, você vai pagar uma cesta básica, né? Isso em troca de um processo criminal e de perder sua primariedade e de ir para a cadeia. O cara aceita. Amigão, você vai fazer o seguinte, é mais ou menos isso a transação penal, né? Você vai prestar serviço à comunidade, você vai pagar uma multa, né? Esse tipo de coisa. Aí depois a lei modifica um pouco e ela amplia esse abrandamento da lei, chamada de medida despenalizadora, né? O nome é até um pouco mais difícil. Sim. Né? Ela amplia dizendo assim, o delito de menor potencial ofensivo são todas as contravenções e todos os crimes que a pena máxima não ultrapasse 2 anos. Então veja que amplia um pouco mais. Então, para todos aqueles crimes, aí eu vou citar aqui o crime de ameaça, o crime de desacato, o crime de desobediência, né, vários outros crimes de trânsito, lesão corporal leve, lesão corporal culposa, os crimes de trânsito em geral, todos esses daí, quando eram conduzidos para a delegacia, não tinham prisão em flagrante. Aliás, até hoje não tem prisão em flagrante, né, porque é um delito de menor potencial ofensivo. Então, o que a lei estabelece? O delegado vai fazer, lá, ao invés de fazer a prisão em flagrante, vai fazer um documento chamado termo circunstanciado. É muito rápido, versão das partes. O cara assina esse compromisso de comparecer quando ele for intimado. Comparecer aonde? No fórum. Juizado Especial Criminal, chamado juizado, entre aspas, de pequenas causas, né? Criminal. E lá, se tiver vítima, acordo entre as partes. Se não tiver vítima, o promotor oferece transação penal. Que é esse acordo aí, né, do Estado com o próprio indivíduo, né, com o próprio investigado, né, e tal. Então, isso daí vem abrandando. Abrandou. Mas aí tem um problema que esbarra nesse movimento de abrandamento de pena, de medida despenalizadora, né, de tentar evitar que para esses pequenos crimes o cara seja submetido ao cárcere, porque ele entra lá porque praticou um crime de trânsito e pode sair um membro de facção ou de organização criminosa. Então tinha uma razão de ser. E aí a gente tem um outro problema, um outro fenômeno mundial, infelizmente, que acomete o Brasil, muito forte, a chamada violência doméstica, tendo a mulher como vítima. Né? E aí agora, peraí, como é que o cara ameaça a mulher de morte e na sequência você faz um documento desse e manda ele para casa? Né? Porque o crime de ameaça, a pena máxima é de 6 meses. É um delito de menor potencial ofensivo. Né? Então, na realidade, acontece um fato específico aqui no Brasil, que foi a violência envolvendo a própria Maria da Penha, né? E 2 tentativas de homicídio, né? E não pune. Isso é levado para um tribunal internacional, né? Que acaba, de certa forma, punindo o Brasil e determinando ou recomendando que o Brasil, além de efetivamente punir o autor daquele crime, que pagasse uma indenização para aquela vítima, mas que, especialmente, o Brasil aprimorasse, elaborasse uma lei de proteção à mulher no ambiente familiar, considerando, né, que o índice criminal desse tipo de delito estava crescendo muito. E aí o Brasil, que já havia no passado, né, figurado como signatário, né, de tratados internacionais de proteção à mulher no ambiente doméstico, né, o Brasil se vê agora premido por essa situação, né, e aí nós vamos ter que fazer alguma coisa. Em 2006, né, o Brasil, o Congresso Nacional vota, aprova a Lei Maria da Penha, né, que é a Lei 11.340, e nessa lei, né, que é uma lei espetacular, traz lá a proibição, né, de aplicação da Lei 9.099 para os casos de violência doméstica envolvendo a mulher. Né? Então nós tínhamos aquela medida de despenalização, de abrandamento da lei penal, né? E agora a gente já tem um recrudescimento. Sim. Você pode... eu briguei com a minha vizinha, eu ameacei ela e não temos nenhuma relação, eu ameacei ela, chega na delegacia, é um termo circunstanciado. Briguei com a minha vizinha, xinguei a minha vizinha, xinguei uma colega de trabalho que eu não tenho nenhuma relação afetiva com ela, termo circunstanciado.
Peraí, cheguei na delegacia, briguei com a minha mulher, a minha filha, ou alguém que eu tenho uma relação afetiva, né? Já não é termo circunstanciado, já é auto-prisão em flagrante. Né? Então agora nós temos né, uma medida por parte do Estado mais forte no sentido de combater. Né? É um recrudescimento. A gente acaba fortalecendo, né, o combate à criminalidade de maneira mais forte, Sim. que é um movimento contrário ao movimento anterior, que era de medida despenalizadora, né, para crimes pequenos. Né? E com o passar do tempo, né, o índice criminal vai aumentando muito para outros setores e não só para a questão da violência doméstica, né? E o legislador nosso legislador penal, né, ele modifica a lei toda semana. Exatamente. A doutora Karina, ela também milita na área criminal, a gente tem que estudar o tempo todo a legislação, porque altera o tempo todo. Então, eu vou dar aqui um exemplo, crime de furto simples. Então, nós estamos aqui agora, né? E aí você sai ali um pouco, eu vou, pego o celular e subtraio. Crime de furto simples. Que sempre teve fiança na delegacia, o crime de furto agora já não admite mais, né, a depender da situação, fiança na delegacia. Ou seja, então nós temos hoje um movimento de recrudescimento, de endurecimento, né, da lei penal. Sim. Né? E qual que é o propósito disso? Né? É combater a criminalidade. Né? Então, assim, eu costumo dizer isso, né? A gente combate a criminalidade com uma legislação forte, tranquilo, mas a gente tem que atacar a raiz também. Exatamente. O que está causando hoje, né, a criminalidade? A criminalidade, eu costumo dizer, né, quando a gente fala de criminalidade, a gente tem que falar de criminalidade infanto-juvenil e também a criminalidade dos jovens. Né? E eu tenho comigo, isso é uma consideração minha, que eu fui construindo ao longo dessas décadas, né, na qualidade de delegado e também de estudioso do direito, né? E dos fenômenos sociais, a gente estuda os fenômenos sociais, né? Isso daí também passa, né, por programas sociais. Então a gente tem que tirar primeiro a garotada da rua para combater a criminalidade, esse aumento da criminalidade, em especial a criminalidade violenta. O que assusta hoje a sociedade em geral é o crime de roubo. É o crime patrimonial com violência. Né? Isso daí te assusta. Você está no semáforo, o cara encosta uma arma, né? Então você pode perder a vida ali por conta de um celular, de um relógio, ou do próprio veículo, etc. E tal. Essa que traz mais desassossego social. Né? Isso daí tem muito a ver com a questão da droga, né? E tem muito a ver com essa sociedade de consumo que a gente vive nos dias de hoje. Né? Então, o garoto hoje, né, ele mora, por exemplo, numa comunidade, né? Estou dando só um exemplo aqui, né? E na comunidade, ele vai na escola, ele convive com outras pessoas, com um coleguinha, por exemplo, que tem um tênis de marca. E para ele ser aceito, para ele conseguir aquela namoradinha que ele tanto quer namorar, né? Para ele ser aceito na comunidade lá que ele vive, ele precisa ter um tênis de marca. Ele precisa ter um celular melhor, um iPhone, etc. e tal. Né? Mas a família dele, a condição financeira da família não permite ter isso daí. Né? Então aí de repente surge a oportunidade de, se ele for trabalhar na biqueira, lá na esquina, né, dele ganhar, de repente, R$500 por semana. R$500 por semana dá R$2.000 por mês. R$2.000 por mês, ele consegue comprar aquilo que ele quer. Ele tem um tênis melhor, etc. e tal, porque a gente vive hoje numa sociedade de consumo. As pessoas são consideradas não pelo que elas são, mas pelo que elas possuem. Infelizmente. Exatamente. Né? Então, para ele, de repente, ser aceito, etc. e tal, né, ele acaba, né, ingressando nesse mundo de criminalidade. Né? Sem saber, ou às vezes até sabendo, né, que a vida nesse mundo dele, a vida dele vai ser muito curta. Sim. Né? Há estudos aí, né, de que a vida dessa garotada que atua no tráfico, né, normalmente eles não chegam a 30 anos de idade. Né? Ou porque entre eles, né, acaba tendo conflito e um mata o outro, ou porque muitas vezes entra numa rota de conflito com a polícia e aí pode morrer,
né? Ou porque, e aí na maioria das vezes, vai pra cadeia e acaba morrendo dentro da cadeia, muitas vezes dentro da cadeia. É verdade. Né? Então, se torna um ciclo vicioso isso daí. Né? Então, assim, nós temos que combater, nós temos que ter uma lei boa, temos polícia forte, instituição forte, temos que ter, tá certo? Mas nós temos que trabalhar também, e aí quando eu digo nós, o Estado, poder público, tem que trabalhar também a raiz do problema. Mas aí, sobre a questão da raiz do problema, eu fiz uma pesquisa, eu vi que o Brasil é o terceiro país no ranking que mais prende, cerca de 900 mil pessoas que estão encarceradas, assim. E a gente vê que a- é um país que de fato prende, mas e sobre a questão da ressocialização? O que que o doutor acha? Quais seriam os mecanismos, ferramentas que o Estado tem à disposição para que essa ressocialização que tem previsão legal seja efetivamente Aconteça, né? cumprida? Exato. Primeiro, fazer uma observação. Se a gente for pegar em números absolutos, né, então o Brasil figura em terceiro. Né, vai perder para os Estados Unidos e China, alguma coisa assim, em número absoluto. Agora, se a gente for pegar por número relativo, Né? a questão da população, que eu acho que seria uma leitura mais importante, Sim. o Brasil vai figurar em 22º ou 23º, né, que é a quantidade de preso por 100 mil habitantes. Né? Então, por exemplo, o Brasil prende mais do que a Argentina, Brasil prende mais do que a Itália? Prende. O Brasil tem 240 milhões, 230, 240 milhões, e a Itália tem 50, 60 milhões. Então, naturalmente, Sim. a gente vai prender mais porque a tem gente mais tem mais população. população. Então, Verdade. acho que a métrica... eu fiz um trabalho no passado, fiz um curso de pós-graduação e no meu artigo científico eu trouxe essa questão das prisões no Brasil, né, fazendo um comparativo com o mundo, né? Então, assim, o Brasil deve figurar hoje em 22º, 23º, quando a gente coloca essa métrica de maneira relativa, que eu acho que acho que é a mais, digamos assim, né? É a métrica, é a medição, digamos, mais macro, né? mais real, né? Porque aí a gente tem que considerar também a quantidade de habitantes que tem o Brasil, que é uma situação, uma quantidade muito, muito enorme. Mas a gente tem que considerar, por outro lado, né, que aquilo que a gente lê na Lei de Execução Penal, que é a Lei 7.210 de 84, ela acaba não sendo implementada pelo poder público. Sim. Né, de ressocialização, etc. e tal. A gente lê a nossa Lei de Execução Penal, a gente fala assim, nossa, é maravilhosa, né? Aí quando a gente chega num presídio, num centro de detenção provisório, num presídio, quando a gente vai ver a realidade dos presos, a gente vê que realmente não tem absolutamente nada a ver com o que está na lei. Mas, por outro lado, você vai falar assim, a gente teria que prender para ressocializar, né? E isso não acaba acontecendo. A gente deixa de prender porque existem, na minha concepção, minha visão, né? Existem pessoas que cometem fatos tão graves que, independentemente se ressocializa ou não, ele não pode estar no seio social. Exatamente. Ele não tem condição de estar aqui com a gente. É o caso Champinha, né? Exato. E muitos outros, né? Então, mesmo não ressocializando, e a gente tem essa percepção, né? Essa pessoa tem que estar afastada da sociedade, né? E quando a gente vai estudar um pouquinho da criminologia, né? E dentre outras matérias, a gente vê que esse afastamento da sociedade ele tem uma razão de ser no tocante à prevenção. Então, quando eu prendo alguém, né, essa prisão, ela acaba atuando na prevenção. Por que prevenção? Primeiro que aquele cara vai pensar assim, pô, eu estou aqui agora afastado da comunidade, afastado da minha família, porque eu aprontei. Sabe aquela coisa da criança no cantinho Ou de castigo, né? Da disciplina? Então você coloca ali por quê? Para ela pensar um pouquinho e falar assim, eu não posso fazer isso. Porque se eu reiterar, né, eu volto para cá, eu não quero voltar para cá. Então isso não deixa de ser uma prevenção. Né? E quando a gente estuda a criminologia, a gente vai ver que essa prevenção, quando prende alguém, essa prevenção acontece em relação à própria pessoa, dela ter esse pensamento, pratiquei crime e agora estou preso. Se eu sair e praticar de novo, eu volto para cá. Então é melhor eu não praticar de novo, porque eu já tenho essa experiência e não quero isso de novo para minha vida. Então, a prevenção. E tem uma prevenção geral também,
Eu digo, peraí, o meu vizinho, o meu vizinho ali, o fulano, meu amigão e tal, cara, ele praticou um crime e tá preso agora. Nossa, que absurdo. Eu não quero ser preso, eu não quero estar não quero estar na pele dele. E para não estar na pele dele, eu não posso repetir a sim. conduta que ele fez. Então também tem uma prevenção social. Que as pessoas que veem que aquela pessoa foi presa, em razão do que fez, elas vão falar assim, não, eu não quero passar por isso, então eu não vou fazer. Então, quando a gente estuda a criminologia, a gente vê que a prisão, né, embora seja amarga, embora não cumpra o papel dela lá da lei de execução penal, ela acaba, de certa forma, trazendo uma prevenção. E essa prevenção, ela acontece quando ela atinge a própria pessoa, dizer assim, não vou praticar outro, porque senão eu volto para cá quando eu sair. Quando eu sair, não vou praticar mais isso, não. E acontece em relação ao seio social, de falar assim, poxa, o fulano lá, caramba, onde ele tá, olha a situação, olha o que ele tá passando. Por que ele tá passando? Porque ele praticou isso. Então não vou praticar. Não sei se respondi. Claro, respondeu e muito bem respondido. Qual foi o caso, se o doutor puder falar, né? Um caso assim que te chocou. Nossa, na nossa atividade, a gente tem tanto caso que choca, a gente costuma dizer que muitas vezes a gente é portador da notícia ruim. É verdade. Né? Então, assim, no plantão policial eu lembro de acidente de trânsito de motocicleta, 2 irmãos na motocicleta, os 2 morreram, os 2 únicos filhos do casal. Poxa. Putz, E eu tive que dar essa notícia pro casal. 2 jovens, um com 18, outro com 20, aí, faleceram num acidente de trânsito, né? E eu tive que dar essa notícia pro casal. Recentemente, há cerca de 4 anos, mais ou menos, eu trabalhei por um período responsável pelo um setor de antissequestro, né? Aqui na região, né? Então, o setor de antissequestro que abrangia ali a região de Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Nós tivemos um caso, era sequestro e homicídio também. Né? Então, eu cuidava, além do sequestro, eu cuidava, né? Eu presidia os inquéritos policiais e investigações de homicídio de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. E lá em Mauá, nós acordamos um dia, né? E cheguei para trabalhar com uma notícia rumorosa, né? De um latrocínio, né? Envolvendo um senhor de 80 e tantos anos de idade, né? E assim, mataram aquele senhor com requintes de tortura. Nossa. Né? Então foi uma morte que chocou muito a comunidade local. Né? E foi um caso que nós trabalhamos, se por um lado chocou bastante pelo requinte de crueldade, né? Em que foi tirada a vida daquele senhor, um senhor já com uma idade bastante avançada. Né? Por outro lado, nós tivemos o privilégio de já no mesmo dia prender os autores. Né? Então nós prendemos 3 pessoas no mesmo dia, os autores. Né? Então, se por um lado, né, para a gente foi muito difícil, por outro Já lado, teve uma resposta rápida. uma né? resposta muito rápida. Né? A gente costuma dizer que na investigação policial o tempo é tudo. Verdade. Né? A gente perde a prova muito rápido, vestígio, né? A gente acaba perdendo muito rápido. Então, assim, ao longo de 24 anos, eu já, infelizmente, né, já me choquei. Né? Quantas vezes eu atendi, eu prendi, eu dei notícia ruim, né? Fiquei com aquela coisa entalada, depois eu entrava no banheiro, dava uma chorada. Né? Principalmente quando eu trazia notícia de morte envolvendo criança, né? Homicídio de criança e tal, né? Então, para mim, em especial, que sou pai, então isso me martirizava muito, né? Depois eu entrava no banheiro da minha sala, né? Muitas vezes, quantas vezes, né? Chorava um pouco, né? E depois saía e continuava o trabalho. Então, é o tipo de coisa que faz parte do nosso trabalho, é importante. A gente tem que arrumar um jeito de não absorver. Né? é difícil. Né? É, muito difícil. Porque a possibilidade de depois você ter um problema psicológico é grande, né? Porque lida com isso o tempo todo, durante muitos anos, então a gente tem que ter Sim. né, um cuidado. Vestir uma capa, né? Inclusive na Polícia Civil aqui do estado de São Paulo, já de muito tempo nós temos psicólogos à disposição dos policiais. Né? E a gente tem até hoje, né, vez ou outra, a gente se depara com situação de suicídio do próprio policial, né, porque né, é tanta coisa que passa, que vê na vida, né? Então, por conta disso, a gente tem hoje um serviço especializado, né, de apoio psicológico para os policiais.
A lei orgânica nossa estabelece, inclusive, que se o chefe, nós, né, delegados, que a gente que acaba participando da gestão da instituição, se a gente perceber algum problema envolvendo o nosso policial, um problema de depressão, um problema de alcoolismo, um problema de eventual vício em qualquer substância entorpecente ou qualquer outra coisa, né, nós já temos que adotar um procedimento de encaminhar essa pessoa, né, para socorro médico e psicológico. Olha. Então a lei orgânica já prevê isso e estabelece que, inclusive, qualquer omissão, né, do gestor em relação a isso, ele vai ser responsabilizado. Esse gestor pode ser responsabilizado, né? Então, nós temos um cuidado, particularmente eu tenho muito cuidado, né, com as equipes que eu comando, né, no sentido de verificar essa questão, Fica né, sempre atento, né? se tem algum problema psicológico, né, porque a atividade não é fácil nesse sentido. Por outro lado, é muito prazerosa, né, de você dar resposta, de você Sim. tirar de circulação aquela pessoa que não tem condição de figurar ali no meio social, né, de você dar satisfação para a família. Quantas vezes, né? Falei há pouco que eu trabalhei no sequestro, né? Agora há pouco tempo, né? O sequestro aqui de 4 municípios. Nesse período nós tivemos algumas situações de extorsão mediante sequestro e a gente devolver a vítima para a família, né? Isso é uma coisa que não tem, verdade. né? Que não tem preço, né? É muito gratificante, por outro lado. Nessa questão o doutor mencionou de apreensão, né, da pessoa que não tem condição de viver em sociedade. A gente sabe, o Brasil é signatário de convenções, tratados, regras de direito internacional, e nesse contexto a gente tem a questão da audiência de custódia. A audiência de custódia que aparentemente foi criada para redução do encarceramento em massa, proteção de direitos humanos. O que o doutor acha desse instrumento que é tão utilizado na prática aí do dia a dia? Na realidade, né, o Brasil é signatário do Pacto São José da Costa Rica, né? Na realidade, o pacto, eu vou tentar lembrar aqui, o pacto ele é de 69, salvo engano, mas o Brasil ele assina o pacto já na década de 80, né? E embora o Brasil, e aí me perdoem se eu errar a data, né? E o Brasil ele assina o pacto, né? Mas para que o pacto tenha efetividade aqui no Brasil, né, é necessário que ele seja ratificado pelo Congresso Nacional. Sim. Essa ratificação do Pacto São José da Costa Rica pelo Congresso Nacional, nosso aqui, salvo engano, ele acontece em 98. Salvo engano, em 98. E o Pacto São José da Costa Rica ele tem um dispositivo, né, que estabelece, é mais ou menos assim, a redação desse dispositivo. Vai falar assim, né, que todo cidadão que é preso, né, todo cidadão que é preso, que acaba sendo detido ou preso, né, pela polícia, pela polícia, ele deve ser apresentado, e aí que está, apresentado ao juiz, a um juiz, ou uma autoridade pública que lhe faça, às vezes, no prazo de 24 horas, para aferir a legalidade da prisão. Se for pegar o Pacto São José da Costa Rica, é possível que a redação não seja expressamente essa, mas é isso que está escrito lá. Né? Eu estou falando aqui nas minhas palavras. Não estou mudando o conteúdo é esse daí. O sentido é esse. Toda pessoa que é presa, tá certo? Pela polícia, ela tem que ser apresentada em 24 horas ao juiz ou à autoridade pública que lhe faça, às vezes, num prazo, e eu já falei de 24 horas, para aferir o quê? A regularidade, a legalidade dessa prisão. Né? E o Brasil é signatário. Então, se a gente for aferir, verificar, a audiência de custódia ingressa no ordenamento jurídico, e eu estou me referindo aqui ao Código de Processo, a lei federal, a legislação. Ela ingressa em 2019. É verdade. Né? Com aquela... na época, o ministro Moro, pacote anticrime. Ele faz lá o pacote, prepara o pacote anticrime, né? Um misto que o ministro Moro prepara e que o ministro Alexandre de Moraes prepara. Eles fizeram lá um compêndio, mandaram para o Congresso Nacional e aí altera
várias leis, na época chamado pacote anticrime. E ali é inserido no Código de Processo Penal a audiência de custódia. Né, lá no 310, mais ou menos ali do Código de Processo, 310, 311, do Código de Processo Penal, insere-se. Aí você pergunta, e antes disso? Antes disso, em 2014, 2015, mais ou menos, né, através de uma norma administrativa não é lei. O Poder Judiciário do Estado de São Paulo, né, ele cria, o CNJ faz uma recomendação, Conselho Nacional de Justiça, e o Poder Judiciário aqui em São Paulo, eu me refiro ao Estado de São Paulo, que é onde eu trabalho, Sim. né, cria lá a obrigatoriedade de apresentar esse preso à autoridade judiciária, ao Poder Judiciário, ao juiz de direito. Tranquilo, isso 2014, 2015 mais ou menos. Mas peraí, quando que o Brasil ratificou o Pacto de São José da Costa Rica? Ratificou lá atrás, em 98 mais ou menos, acho que em 98 que veio a ratificação do Pacto de São José da Costa Rica. E nesse período aqui, então o Brasil praticou ilegalidade? A meu sentir, na minha visão, não. Porque o que diz o pacto apresentado ao juiz de direito ou à autoridade pública que lhe faça às vezes para ferir o quê? A regularidade e a legalidade da prisão. No Brasil, nós temos a figura do delegado de polícia. Sim. Quem é que faz a prisão na rua? O policial militar, policial civil, o guarda civil, o guarda civil municipal, o GCM. Sim. E esses caras, o que eles fazem quando eles prendem essa pessoa? Apresentam para quem? O delegado de polícia. O delegado de polícia quem é? É um cara que é bacharel em direito, submetido a um concurso público da área jurídica, né? Então, portanto, que tem uma função de autoridade. Se a gente for verificar na nossa legislação, né, o que é autoridade na nossa legislação? A autoridade é aquela pessoa que exerce uma parcelinha do poder do Estado que tem a prerrogativa de decidir sobre alguma coisa. Quem decide sobre alguma coisa, né, esse integrante de poder público que decide sobre alguma coisa, esse cara é considerado autoridade. Então, e o delegado decide sobre uma série de coisas, né? Então, o meu entendimento que a audiência de custódia sempre existiu no Brasil. Desde lá de trás. Código de Processo Penal de 41. Desde lá de trás. E por que sempre existiu? Porque toda pessoa que é presa na rua, ela é submetida a essa autoridade que faz às vezes do juiz. Sim. Que é o delegado de polícia, que é um bacharel em direito. Tanto que, doutor, estamos aqui com flagrante. Eu não entendo o que é flagrante. Tá certo? O que vai acontecer com esse cara se o delegado não entender que não é flagrante? Esse cara continua preso ou ele é solto? Solto. Não ratifico a prisão em flagrante. Quantas dezenas de vezes eu fiz isso? Não ratifiquei a prisão em flagrante porque entendi que ali não estava configurado. A materialidade não está comprovada, não tem indício de autoria suficiente, né? Ou então não tem estado flagrancial, lá do 302 do Código de Processo Penal. Então não estou ratificando flagrante. Boletim de ocorrência, ouço o cara e manda embora. Vai no PEX mais. Não que não vai acontecer nada com o cara, né? Mas ele vai responder em liberdade, não continue preso. Então, na minha concepção, tá certo? Não precisaria disso. Não precisaria, na minha concepção, na minha humilde concepção. Eu tenho até um artigo que eu escrevi a respeito disso. Não precisaria alterar nossa legislação, porque já existe essa audiência de custódia no Brasil desde sempre, né? A autoridade que lhes faz às vezes, que aqui é o delegado de polícia. Por exemplo, você vai nos Estados Unidos, nos 51 estados dos Estados Unidos, que eles têm lá uma variação de legislação, cada estado tem a sua variação. Lá não tem uma figura que se equivale à do delegado dos Estados Unidos. Tá certo? Então, o policial prende o indivíduo, faz um relatório, tá certo? E já apresenta imediatamente lá para o juiz da custódia. E o juiz vai avaliar. Por que o juiz já avalia? E lá tem juiz de plantão para isso, 24 horas. Né? Existem os tribunais de custódia lá, né? Porque, embora os Estados Unidos não seja signatário do Pacto São José da Costa Rica, lembrando disso. Os Estados Unidos não é signatário, né? Mas lá o sistema já tem um juiz de plantão. Aqui não tem. Mas falar assim, mas peraí, mas o delegado não é juiz. Mas o Pacto São José da Costa Rica diz, juiz ou autoridade policial? Ou autoridade estatal que lhe faça às vezes. E essa norma sempre existiu. A gente, delegado, recebe, vai aferir, vai verificar
a legalidade daquela prisão. Se legal, mantém. Se ilegal, ele relaxa. Né? E quando ele mantém, em 24 horas a gente tem que fazer a comunicação para o juiz. Sim. No sistema anterior é o preso que ia? Não, mas a documentação toda, porque tudo é documentado. Nosso processo penal, ele é absolutamente burocrático. Absolutamente burocrático. E assim tem que ser, para evitar abuso, para evitar ilegalidade. Tá tudo no papel, né? Então, na minha concepção, perguntar essa audiência de custódia atual, para mim, seria desnecessária, né? Mesmo porque não tem, o Poder Judiciário não tem capacidade para isso, né? E que eu vejo hoje um problema muito sério nos dias atuais da audiência de custódia, né? Essa massividade ou essa excessividade de concessão de liberdade provisória com ou sem fiança, normalmente sem fiança. Né? Eu fui advogado lá atrás, eu sou de uma época, quando eu era advogado, né, evidentemente antes de ingressar na polícia, o cidadão era preso, o cara era preso em flagrante, e evidentemente na época, né, não tinha essa audiência de custódia com o juiz, a família corria no escritório, contratava o advogado, aí o advogado fazia o pedido de liberdade provisória sem fiança, e aí o advogado pedia para a família, fiz muito isso enquanto advogado, você tem que me trazer lá comprovante de residência, que ele tem residência fixa, se ele está estudando, me traga lá algum documento, carteira de trabalho, aí ele trazia para o escritório, a gente fazia xerox daquilo tudo, e a gente fazia o pedido de liberdade provisória, né? Porque, inclusive, quando o flagrante era distribuído para o juiz, que eu falei o prazo de 24 horas, o despacho do promotor era assim, o promotor evidentemente se manifestava, dizia assim, flagrante, preliminarmente verifica que o flagrante está em ordem, né? Aguarda a vinda dos autos principais. Se o promotor manifestava dessa maneira. Aí o juiz ia se manifestar no flagrante. Aí o despacho do juiz era assim, né? Flagrante formalmente em ordem, né? Aguardo o encaminhamento dos autos principais, né? Para poder prosseguimento, etc. e tal, né? Então era assim na época, e nós advogados que fazíamos o pedido, então era uma cautelarzinha ali, né? Autuava como cautelar, né, da concessão de liberdade provisória. Então, o advogado que fazia o pedido. Hoje não, hoje é automático, né? Oralmente. Essa avaliação, né, porque hoje toda prisão, eu falar em prisão em flagrante hoje, quando chega e o juiz vai avaliar, ele tem poucos, ele fica muito amarrado na legislação atual. Sim. Ele considera o flagrante em ordem. Se ele considerar o flagrante em ordem, ele tem duas possibilidades. A primeira, se tiver pedido delegado ao juiz, ele entender que tem requisito, decretar preventiva do investigado, né? Ou medida alternativa da decretação da prisão preventiva. Ou ainda, outra possibilidade é considerar a liberdade provisória. Isso se o flagrante estiver em ordem. Se o flagrante não estiver em ordem, ele relaxa a prisão em flagrante. Sim. Né? Então o juiz fica bem engessado, mas o que eu percebo nos dias de hoje, quantas vezes eu escutei isso? Eu estou fazendo flagrante, né? Em especial crime sem violência. Crime com violência, a possibilidade de decretar prisão preventiva é muito maior. Inclusive eu, quando fazia flagrante, eu já pedia, inclusive, né, a conversão do meu flagrante em decretação de prisão preventiva e colocava lá a presença dos requisitos. Né? Sim. Mas, quando não tem violência, né, eu vejo, né, a gente ouve, né, preso falando bem assim, o investigado, o indiciado, tranquilo, amanhã na audiência de custódia eu saio. Isso gera na cabeça desse cara um sentimento de impunidade. Sim. Não sei se vocês concordam comigo. Amanhã na audiência de custódia eu saio. Né? Então ele já pratica o crime sabendo que não vai ficar preso. E o que amedronta hoje, né, o criminoso é ficar preso, é perder a liberdade. Né? Depois da vida, o bem mais precioso que a gente tem é a liberdade, do ponto de vista individual. A família, lógico, mas eu digo individualmente. É minha vida e depois a liberdade, né? Então, eu vou aprontar porque eu sei que eu vou passar uma noite na cadeia e depois já vou ser solto e tal. Isso, na minha concepção, traz um sentimento de impunidade, o que é péssimo, né, para a comunidade e para a sociedade.
Infelizmente, a gente já chegou ao fim. Ah, que pena. A gente Tem não tanta coisa conseguiu falar nem do consumidor, gente. Mas eu me coloco à disposição para no futuro voltar, a gente falar A aí gente falar de de consumidor. consumidor. A gente tem tanta coisa para falar de consumidor. Quando o assunto Né? é bom, passa rápido. Passa bem muito rápido. Eu tô achando que eu falo muito, hein? Não, mas Não, é porque mas- o assunto a gente vai se envolvendo, é gostoso, né? Então a gente vai conversando. Ah, bacana. A gente te convida já para uma próxima pra gente falar de consumidor. Bacana a disposição. E a gente quer deixar o senhor à vontade para o senhor deixar uma mensagem final, seja para os seus estudantes aí, né, da polícia, seja também para quem trabalha contigo, fique à vontade, para o seu filho que está aí já trilhando o caminho dele. Na realidade, a mensagem que eu deixo, em especial, a gente começou aqui nosso bate-papo falando de concurso. Né? Então, o pessoal que está fazendo concurso, ou ainda aquele acadêmico de direito que já vai prestar o exame de ordem, né? O segredo do sucesso é estudo. Né? Então, estudar hoje para qualquer prova, em especial o exame de ordem, os concursos públicos, né? Exige um estudo organizado, né? Não é um estudo de qualquer jeito. Além do estudo, perseverança. Né? Então, eu costumo dizer o seguinte, né? Só não chega quem desiste no meio do caminho. É verdade. Né? O curso de Direito tem essa... Eu conversava hoje com meu filho a respeito disso. Se existe um curso que traz um leque de opção, né? A pessoa pode escolher no que trabalhar depois que termina, né? É o curso de Direito. Né? E eu costumo dizer mais, eu digo assim, né? Eu costumo falar, né? O engenheiro, ele terminou a faculdade, ele é engenheiro. O médico terminou a faculdade, estudando de medicina, ele é médico. E o acadêmico de direito, ele terminou a faculdade, ele não é advogado, não é promotor, não é juiz, não é procurador, não é fiscal, né? Ele é bacharel. Ele precisa ainda de passar por uma nova etapa. Né? Então, para essa etapa precisa de estudo. Né? Eu costumo dizer assim, o que vai determinar, né, se ele vai atingir o objetivo dele é o estudo e perseverança. Então, perseverem, estudem, né? Para as pessoas em geral, né, para aqueles que assistem e não são da área do direito, muita cautela no dia a dia. Nós vivemos hoje uma sociedade violenta, com a criminalidade muito grande. Né? Há quem diga assim, mas e a polícia, o que está fazendo? A polícia está fazendo o papel dela. Sim. Falamos aqui há pouco, né, em números absolutos, o Brasil, né, é o terceiro país do mundo com mais pessoas presas, né? Com mais encarcerados. E quem é que prende? Não é o gerente do banco, não é o padeiro, né? Não é o mecânico da esquina. Quem prende é a polícia. Então a polícia trabalha bastante, né? Mas acaba não conseguindo, né, atuar de maneira a pacificar a sociedade. Né? Isso é uma ilusão, a gente não vai conseguir. Então, muita cautela em tudo, cautela no celular, cautela com quem fala, né? Andando na rua. Né? Então, essa é a mensagem que eu deixo, né, para a comunidade em geral, né, de muita cautela em tudo, né, para evitar de serem... Eu costumo dizer assim, a gente não pode se tornar vítima de crime, a gente tem que a gente não pode facilitar a vida do criminoso, a gente tem que dificultar, né? Então vamos dificultar a vida do criminoso. É verdade. E aí agora temos uma lembrancinha. Poxa vida! Com agradecimento. Agradeço aqui. Doutor o meu presente é estar aqui com vocês. Né? Então, para mim é um privilégio. É um privilégio. Nossa. Que bom que deu certo dessa vez e já me coloco à disposição. A gente agradece, doutor, e a gente tá te esperando para uma próxima. Agora para falar direito consumidor. Vamos combinar. Que o doutor tá lotado aí numa questão bem legal aí, né? Bacana. Então, já tá aqui nosso convite. E para quem nos acompanhou até agora, muito obrigado, que Deus abençoe. Não esqueçam de curtir e ativar o sininho.